É que, de fato, Lula consegue, a cada dia, conquistar mais adversários. Vizinho aqui, Argentina, nem pensar em Lula. Maior potência do mundo, Estados Unidos, nem pensar em Lula. E Israel, que Lula ataca constantemente. Pois agora o que ele fez... Olha aqui, vou até ler porque eu não acreditei no primeiro momento. O governo Lula deixou a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, aquela matança de judeus, ele quer sair fora. Organização internacional criada para o combate ao antissemitismo e memória do massacre dos judeus. O Brasil vai sair fora, não quer mais, não quer apoiar. E agora? Segundo os diplomatas, a decisão de retirar o Brasil da aliança, qual foi? Foi tomada porque a adesão foi feita de maneira inadequada de quem? Durante o governo de Jair Bolsonaro. Que absurdo, hein? Vão lá contra os judeus para tentar culpar Bolsonaro. E o pior, em paralelo, na quarta-feira agora, o Brasil entrou formalmente na ação da África do Sul, que move contra Israel, na Corte Internacional de Justiça da ONU, acusando Israel de cometer genocídio em Gaza. Lula que já disse que a vítima lá é o Hamas. Por isso que o chanceler de Israel disse que Lula é um anão diplomático, não pela sua estatura, mas pela sua postura. Então, é uma briga atrás da outra, ele perdeu a noção do que é diplomacia. O que está acontecendo é que essa associação foi criada entre nações para enfrentar o antissemitismo. A esmagadora maioria dos países civilizados do mundo aderiram. O Brasil aderiu também, né? Porque nós precisamos enfrentar o preconceito, o antissemitismo. E agora, ao se retirar, parece que o Brasil deixa bem claro a sua opção por uma nação nazista. É uma nação. Se você não enfrenta o antissemitismo, você cruza os braços, você é um nazista. Tem o nazista ativo, aquele que se manifesta, e tem o nazista passivo, aquele que fez parte da Alemanha dominada por Hitler. Gente que votou no Hitler, porque o Hitler, não esqueçam, foi eleito. E tudo que ele fez foi dentro da lei alemã. O Hitler não rompeu nenhuma lei alemã. Porque, se sabe, o princípio básico do totalitarismo é dominar a Suprema Corte do país. É o que acontece no Brasil. Agora vejam um exemplo. Uma companhia aérea chamada Vueling, espanhola, mandou descer de um avião todas as crianças judias e o professor judeu que as levava para uma excursão numa escala em Madrid. Eram crianças de uma escola judaica em Paris, na França, e tinham uma escala numa viagem, a escala essa em Madrid. A companhia aérea, quando soube que eram crianças judias, mandou descer. Não se sabe de quem partiu a ordem, mas aí foram investigar e descobriram que um dos pilotos do avião tinha sido o treinador, o profissional que tinha dado treinamento para 2 dos terroristas do 11 de setembro nos Estados Unidos. Coisas assim depois viraram uma nota da companhia dizendo que as crianças tinham provocado tumulto, tinham provocado... Bem, as testemunhas de dentro do avião disseram o contrário, que as crianças entraram, sentaram de forma comportada e depois de uns 10, 15 minutos veio o anúncio pelo rádio que elas deveriam descer juntamente com o seu professor. Isso aconteceu na cidade de Madrid, num voo oriundo da França.
Vejam vocês, se isso não é uma manifestação triste de antissemitismo, eu fico me perguntando, nós vamos esperar o que daqui por diante? Ah, mas Israel, a faixa de Gaza, os palestinos são vítimas, eles são vítimas do Hamas. Vocês sabiam que a ajuda humanitária não está conseguindo entrar na faixa de Gaza por causa do Hamas? É o Hamas que não permite. Os caminhões que conseguiram furar o bloqueio foram tomados pelo Hamas para alimentar os seus homens, os seus guerrilheiros, seus terroristas. Então essa coisa de, pois é, se Israel faz, é culpada. Se Israel não faz, é culpada também. Vejam como se trata uma matéria importante como essa. E aí acusam de coisas inacreditáveis, como, por exemplo, o nosso Tiago Albert, defendendo Israel dia desses, na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, foi atacado aos gritos e chamaram de nazista. O Tiago Albert, defendendo Israel, foi chamado de nazista. Vejam como a imbecilidade, muitas vezes, passa mais perto da gente que possa imaginar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se gostar do conteúdo, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, aquela coisa toda. Parece que o governo Lula resolveu definitivamente jogar a diplomacia brasileira e a imagem do Brasil na lata do lixo. Ao retirar o Brasil desta aliança em memória do Holocausto. Mas o que é esta aliança? É uma aliança internacional, é uma organização intergovernamental entre países civilizados, nações livres, e ainda tem os países observadores. O objetivo dessa entidade é manter viva a memória das vítimas do Holocausto. É claro que quando a gente fala em vítimas do Holocausto, sempre vai nos remeter ao antissemitismo, à perseguição que houve contra o povo judeu, contra os judeus, indivíduos judeus da época, pelo regime. Mas incluindo entre as vítimas do Holocausto estavam opositores políticos, estavam minorias, estavam aqueles que o regime considerava figuras indesejáveis, dentre elas negros, homossexuais, deficientes físicos, ciganos, ou seja, todos aqueles que o regime queria dizimar e eliminar para implantar o totalitarismo e que tinha como fundamento a expansão do nazismo e a criação de que eles chamavam na época de uma raça pura, que seria a raça ariana. Então, claro que sempre vai nos remeter ao antissemitismo, mas o Holocausto foi uma atrocidade que dizimou outros grupos de pessoas também. Tirar o Brasil desta aliança é mais do que uma sinalização de que o Brasil está alinhado com regimes fundamentalistas, com ditaduras, regimes totalitários. É mais do que isso, mais do que uma sinalização, é uma ação prática do caminho e do lado errado que o Brasil se coloca, envergonhando toda a nação, envergonhando todo o povo brasileiro, porque é uma ação, uma medida que coloca a ideologia acima, mais do que os interesses nacionais, mais do que a própria ideologia em si, mas coloca acima de uma causa que é uma causa humanitária, em memória das vítimas do flagelo, do Holocausto, daquela atrocidade que foi, sem dúvida, das maiores atrocidades da história da civilização humana. Então, em nome de uma ideologia, e é sempre bom lembrar que o Brasil aderiu a essa aliança na época do governo Bolsonaro. Então, é uma retaliação abjeta, é uma retaliação ao governo de Israel, como eles querem colocar, né? Uma retaliação ao governo de Israel, mas essa aliança nada tem a ver com a guerra, com o conflito que está acontecendo no Oriente Médio, nada tem a ver com a adesão do Brasil pelo governo Bolsonaro em si. O Bolsonaro aderiu, na época do governo Bolsonaro, aderiu a essa aliança por entender
que é necessário que o Brasil se coloque do lado certo das nações civilizadas do mundo livre. Então é uma retaliação mesquinha, abjeta do Brasil a Israel, ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, mais uma vez colocando as ideologias acima de uma causa maior. Então isso aí sinaliza para o mundo, é uma sinalização de que o Brasil definitivamente está alinhado à escória da humanidade no aspecto geopolítico. Infelizmente isso envergonha o Brasil, não há muito porque parece que eles não entenderam o significado, o simbolismo desta aliança e o que foi de fato o Holocausto, a perseguição a minorias, a perseguição, eles que dizem tanto defender as minorias, defender a diversidade, eles estão tomando uma medida que vai de encontro ao que eles próprios, ao que a própria esquerda, o que esse próprio regime, esse próprio governo diz defender. Então eles dizem defender as minorias, mas ao retirar o Brasil desta aliança, estão agredindo a memória da diversidade de diversos grupos que eram considerados indesejáveis pelo regime nazista e que se tornaram vítimas do Holocausto. Mais uma vez, infelizmente, como eu disse, o Brasil envergonhando a nação, porque isso aí não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, é um posicionamento que o Estado brasileiro deve se colocar ao lado da civilização de países, nações civilizadas, nações livres. Infelizmente, a gente está diante de um cenário sombrio em que o Brasil, através desse desgoverno, não apenas nos envergonha, mas coloca toda a nação, toda a sociedade, através dessas medidas lamentáveis de colocar o Brasil do lado errado da geopolítica e, por que não dizer, da história, porque isso vai se perpetuar, vai ser registrado pela história. O que está acontecendo agora, a história está registrando. Nós estamos vendo a história sendo registrada e o Brasil, mais uma vez, de uma forma absurda, abjeta, se colocando não apenas do lado errado da história, da geopolítica, mas colocando o Brasil como um pária internacional. Infelizmente, a gente está diante desse cenário. Bom, não tem muito mais o que dizer, a não ser registrar uma indignação, porque, como eu disse, a gente tem que colocar as causas e os ideais de liberdade, os ideais de justiça e a verdade acima de qualquer interesse ideológico. Valeu, galera, mais uma vez. Fica o convite aí para inscrever-se, dar essa força aí. Um abraço, beijo no coração e fiquem todos com Deus.